Imagina você acordar no dia seguinte e ter que pagar muito mais, mas muito mais daquilo que você ganha em anos. A dívida no mundo hoje supera 3 vezes o PIB global e isso realmente parece cada vez mais insustentável. Portanto, esse vídeo é para todos, independente da ideologia que cada um tenha. Se é a favor do Estado, contra, se prefere um maior intervencionismo ou menor. Isso aqui é uma reflexão para muitos que costumam ainda acreditar no status quo, acreditar naquela mídia convencional que coloca como se toda a solução dos problemas fossem mais dívidas. Só que no fundo, a resposta está chegando agora. O problema de um final de ciclo de endividamento extremamente exacerbado está chegando. E só há uma maneira de pagar essa dívida. E é isso que a gente vai aprofundar ao longo dessa reflexão. Repito, isso é para todos, independente de qualquer ideologia. Reflexionemos a respeito. Vamos lá. Trump vem fazendo algo que desincentiva o comércio e desincentiva, obviamente, a inovação. Ao impor tarifas, quando a gente sabe que o comércio aberto, o livre comércio, ele acaba gerando maior prosperidade e mais riqueza. Mas no cenário que o mundo chegou, pode parecer uma situação inevitável, ter que enfrentar uma dor maior no curto prazo para um colapso sistêmico no médio e no longo prazo que a gente vem falando há bastante tempo aqui. Obviamente, tudo isso afeta a riqueza, a geração da riqueza no curto prazo. Mas será esse o único caminho para evitar um colapso em breve, como falamos? Os Estados Unidos enfrentam hoje uma dívida de 9 trilhões de dólares do total de 36 que vencem esse ano, ou seja, são 36 trilhões de dólares, desses 9 trilhões vencem apenas em 2025. Eles precisarão rolar essa dívida, ou seja, paga a dívida que vence e vão rolar, tomando uma nova dívida, se endividando, só que as taxas de juros estão mais altas. Se endividar agora com taxas de juros mais altas pressupõe maior pressão ainda no estoque da dívida total. Falamos isso no vídeo de ontem e falaremos a seguir novamente. Vamos lembrar que esses 9 trilhões representam hoje 25% do total da dívida dos Estados Unidos e vencerão, repito, apenas esse ano em 2025. Em 1980, Paul Volcker subiu as taxas de juros nos Estados Unidos para níveis estratosféricos, para 20%. Imagina a economia dos Estados Unidos com taxa de juros com 20%, como o restante do mundo é impactado. Isso aconteceu após as duas grandes crises do petróleo nos anos 70 e a segunda em 1979, que acabou levando a uma inflação generalizada no mundo e, portanto, taxa de juros nos Estados Unidos maior acabou acarretando nos anos 80 crises da dívida, da moratória, como por exemplo no México e no Brasil. Vamos lembrar que depois, na Europa, em 2010, quando grande parte dos países foram à bancarrota, também o corte de gastos gerou protestos por toda a região, mas naturalmente acabou gerando certa estabilidade pós-crise. Essa dor imediata é o preço da sobrevivência. Temos que parar de ter a mentalidade infanto-juvenil acreditando que postergar a dor simplesmente sumirá com a crise. Pelo contrário, ela se tornará ainda maior. A economia precisa de uma medicina amarga e não se arruma sempre com dívida. Pelo contrário, ela é a origem do problema. Tanto é que Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ontem falou sobre um detox, onde a economia americana precisa acabar com o vício do incentivo público, do dinheiro público e incentivar o investimento privado. Vamos lembrar que em 1929, após o grande crash da Bolsa nos Estados Unidos, levou a uma década de depressão, que acabou incentivando mais populismo, mais intervencionismo com o crescimento do Estado brutal, ocasionando problemas que a gente vem arrastando desde então. Em 2008, mais uma recessão mundial após a grande crise nos Estados Unidos do subprime. Hoje, vivemos não um problema de uma bolha específica, mas uma montanha de dívida soberana que coloca em xeque, inclusive, a soberania do dólar. E é aí que esse novo sistema monetário e geopolítico proposto por Trump é justamente esse o centro do problema. A busca pela manutenção da soberania do dólar. Não é se teremos dor, mas
Quem e como será paga essa montanha de dívida soberana que para muitos países já está praticamente impagável? Vamos lembrar também que o Reagan, nos anos 80, popularizou o chamado deficit spending, ou seja, gastar mais do que se arrecada, e a dívida passou de 1 trilhão para 36 trilhões de dólares hoje em dia. Em 2025, estamos exatamente num ponto de inflexão. 25% da dívida dos Estados Unidos vencem esse ano, como eu falei. É como se cada cidadão americano tivesse um incremento de 27.500 dólares adicionais na sua dívida. Chega a ser impressionante. Em 2024, o déficit fiscal nos Estados Unidos foi de 1,8 trilhão de dólares, o que significa 6,5% do PIB americano. Apenas os juros da dívida superou pela primeira vez 1 trilhão de dólares que consome do orçamento americano, maior que o orçamento gasto militar dos Estados Unidos. Esses juros gera um alto custo da dívida que não para de crescer. O Banco Mundial, inclusive, vem dizendo que essa dívida já é insustentável. Vamos lembrar também que após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, a dívida dos Estados Unidos tinha atingido algo como 118% do PIB daquela época. Reduziu em uma década a 60% do PIB, graças ao crescimento do pós-guerra, acelerado, obviamente, pelos intervencionismos e pelo crescimento dessa dívida, mas as consequências chegam. Vamos lembrar também que nessa época a taxa de juros era controlada, o que já sabemos que no médio e no longo prazo causa problemas ainda maiores. Hoje, um crescimento de 2% médio da economia americana e juros na máxima em 10 anos acabam levando a economia como um todo a esperar por um outro milagre do pós-guerra. Mas qual é esse milagre? Viveremos esperando milagres? Ou teremos que encarar como adultos o grande problema da dívida? E dessa mentalidade intervencionista, principalmente dos burocratas dos bancos centrais que acreditam que todo problema se soluciona com dívida. Quando repito, essa é a origem do problema. Assim, como vem dizendo Trump na entrevista que deu essa semana, deixar as bolsas caírem, esfriar a economia, tem duas ações imediatas. Frear o consumo para diminuir a inflação e abrir espaço para o Banco Central americano Federal Reserve conseguir reduzir a taxa de juros para que se torne mais barato refinanciar a dívida americana e, com juros mais baixos, fazer com que o nível dessa dívida pare de crescer, ou o ritmo da dívida pare de crescer. Em paralelo, o Departamento de Eficiência Governamental cortar os gastos aproximados em 1 trilhão, que não é suficiente, como vem dizendo Trump, liderado por Elon Musk, o que é uma ação que devemos enaltecer e importar dos Estados Unidos. O corte de gastos brutal do Estado, como fez Milley, reduzindo praticamente em 25% o tamanho do Estado em apenas um ano de presidência, e a economia já voltou a crescer. Mas claro, essa estratégia é extremamente arriscada de Trump, frear o consumo para abrir espaço para corte de juros. Mas como diz Paul Krugman, que foi um prêmio Nobel da economia, frear uma economia endividada é como apagar fogo com gasolina. Pode funcionar, ele não diz que não, mas tem uma probabilidade bastante baixa e um risco bastante alto. Voltando aqui um pouco na história, Paul Volcker, nos Estados Unidos, como eu falei, subiu os juros para níveis de 20% no começo dos anos 80 para enfrentar uma inflação oriunda das grandes crises do choque do petróleo nos anos 70. Mas ele sentou as bases para o crescimento nos anos 90 dos Estados Unidos. Nos anos 80, Reagan combinou corte fiscal aos ricos e austeridade para a classe média. Ampliou, assim, a diferença social no momento, mas trouxe mais investimentos para que nos próximos anos pudesse ter um crescimento mais sólido e uma diminuição dessa diferença novamente. As tarifas de Trump, elas são inflacionárias por natureza, mas também não podemos deixar de lembrar que é uma arma geopolítica para esse mundo conturbado de hoje. A OMS estima que o aumento de 5% nas tarifas derrube o crescimento mundial por volta de 3,6%. Vamos lembrar também que nos anos 80, o Japão aceitou voluntariamente não exportar seus carros para os Estados Unidos para evitar as tarifas. O resultado, preços mais altos aos americanos para os carros e uma indústria automotiva mais complacente. As tarifas, que eu sou contra, elas podem e devem ser temporárias, mas de longe não é a solução. No longo prazo, ela mata a inovação.
ela mata novos investimentos e, inclusive, favorece e privilegia incentivando indústrias ineficientes, uma vez que os seus produtos passam a ser competitivos por conta das tarifas, mesmo ela não sendo altamente eficientes na solução de problemas com produtos e serviços na demanda de uma sociedade. A questão aqui é se vale a pena a dor do problema que enfrentaremos. A administração Trump diz que sem isso os Estados Unidos colapsarão pela dívida, o que eu realmente acredito, só não sabemos quando. A dívida é como um açúcar que nos mata. Precisamos cortar fazendo uma dieta dura e rígida e cortar essa mentalidade acreditando que o endividamento é a solução dos problemas. A dívida PIB seguirá crescendo em 2026. Vamos lembrar que 2026, 2027, 2028, a geração dos baby boomers continua se aposentando em números maiores, aumentando, obviamente, os gastos em saúde e em gastos em previdência nos Estados Unidos, que já são alarmantes. Investimentos em inteligência artificial de 500 bilhões, como foi anunciado, ok? Junto com a iniciativa privada, exige cortes em outras áreas. Não dá simplesmente mais para ficar imprimindo dinheiro e achar que conseguimos aumentar os gastos em uma área sem recortar em outras. Isso causa mais endividamento. Em 2010, a Grécia quebrou e precisou cortar drasticamente os seus gastos para receber ajuda da União Europeia. O PIB caiu 25%, o desemprego atingiu 27% e a pobreza disparou. Mas funcionou. Hoje, a Grécia tem superávit primário e atrai investimentos. Voltou a crescer. O ajuste doeu e o ajuste dói. Mas sem ele, não há soberania. Sem superávit, não há soberania de qualquer país. 40% da dívida soberana global hoje será emitida em 2025 apenas pelos Estados Unidos. Mas 60% não. Será pelo restante do mundo. Portanto, isso é um problema global e não um problema exclusivo dos Estados Unidos ou do Brasil. Se os investidores fugirem dos títulos públicos, isso significa maiores taxas de juros, maior custo para todos os governos se financiarem. Os juros subirão e afetarão o mundo como um todo, assim como nos anos 80, quando os Estados Unidos subiram juros e foi devastador para várias economias, principalmente as emergentes. Vamos lembrar que Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, falou em 2023: estabilidade dos Estados Unidos é um bem público e global. Em 1997, na crise dos tigres asiáticos, a moeda tailandesa, o baht, se desvalorizou e levou o emergente juntos em quebras massivas. Como, por exemplo, com a crise da Rússia em 1998, que acabou levando, inclusive, ao Brasil a ter que desvalorizar a sua própria moeda porque não havia mais reservas para manter artificialmente a cotação de R$1 para $1. A Índia e o Brasil, nós dependemos que os juros dos Estados Unidos se mantenham minimamente estável. Caso contrário, a nossa moeda continuará perdendo e muito o valor. Talvez seja isso mesmo que o Trump vem tentando, não desvalorizar as moedas dos outros países, manter os juros mais baixos nos Estados Unidos, coisa que ele falou em campanha. Busca por uma moeda mais fraca e busca por juros mais baixos para incentivar a economia, mas para isso precisa cortar gastos e precisa reduzir a dívida. A Europa, então, nem se fala, uma dívida que supera 90% do PIB da eurozona como um todo. A Itália, 142%. A Grécia, que vem melhorando, 160%. A Espanha, níveis de acima de 100% na relação dívida sobre o seu PIB. A Europa aprendeu muito com a crise de 2010. Ou melhor, acho que não aprendeu tanto assim, uma vez que continua se endividando. Em 2023, o déficit médio da zona do euro alcançou 3,6% do PIB, o limite do Pacto de Estabilidade e Crescimento estabelecido pela zona do euro. A Espanha, por exemplo, o terceiro maior gasto dela já é com juros da dívida. A França tem um déficit de 5,5% do PIB em 2024, o mais alto desde 2012. A Alemanha, pela primeira vez desde 2010, teve um déficit de 2,8% do PIB, impulsionado principalmente por subsídios à tal indústria verde, que já falhou e eles estão recuando. O Banco Central Europeu, por exemplo, no seu balanço, tem 7 trilhões de euros da própria dívida da eurozona. 7 trilhões. E isso é resultado de anos de compras em que o Banco Central Europeu vem comprando bônus público e privado para manter e injetar uma liquidez no sistema. As consequências chegaram. A inflação segue deteriorando o poder de compra da população em muitos locais, inclusive na Europa e aqui no Brasil.
Os governos insistem em manter a ideia de resgates e mais subsídios, portanto, mais dívida. 300 bilhões, por exemplo, na zona do euro num fundo para compensar a transição energética. Mais alguns bilhões para investimento em inteligência artificial, necessário, mas precisa cortar gastos. 800 bilhões a mais para a remilitarização da Europa, que já tivemos a oportunidade de analisar num vídeo aqui. Tudo pensam fazer sem os ajustes, sem cortes de gastos. Isso não encaixa, simplesmente não encaixa. O Japão, por exemplo, tem uma dívida de 260% do PIB, mostrando o limite da monetização da dívida, ou seja, o Banco Central monetizar, comprar toda a dívida emitida. Isso chegou no seu limite. O Banco Central do Japão, por exemplo, ele compra 90% da dívida nacional. E mesmo assim, o ien, a moeda japonesa, caiu 40% desde 2020 frente ao dólar. E o crescimento japonês é praticamente zero. E agora vemos a inflação voltando por lá. Inevitável. A Europa, o Banco Central Europeu, tem 30% da dívida europeia por completo. Banco Central monetizando as dívidas. Isso causa problema. 30% da dívida europeia está em mãos do Banco Central Europeu. Se esse mesmo Banco Central Europeu deixa de comprar a dívida, também já analisamos em outros vídeos, a Itália, a Espanha, a Grécia, a França passa a ter que captar, ou seja, se endividar para fazer frente aos seus gastos correntes a taxas de juros de 5%, 6%, 7%, o que explode ainda mais a dívida e mantém a Europa simplesmente insustentável. A dívida pública se paga com impostos, cortes de gastos ou inflação. Sempre a população que paga, causando resultado do endividamento, sempre propagado pelos burocratas. É urgente. Menos gastos e reformas estruturais no mundo como um todo. Exemplo, a França, se aumentar a idade da aposentadoria para 67 anos, economiza por volta de 12 bilhões de euros anuais. A União Europeia, por exemplo, poderia eliminar subsídios a indústrias consideradas não estratégicas, como o carvão na Polônia. O mercado precisa florescer novamente. O mercado privado, os investimentos privados terem liberdade de agir, sem uma agenda lacradora, sem uma agenda que torna o ambiente empreendedor completamente hostil, carregado de burocracia. Mário Draghi falava lá atrás que a Europa só iria sobreviver se ela se transformasse. O Brasil, a mesma coisa. Estamos caminhando para a grande crise das dívidas. E isso não é de hoje, falamos há muito tempo. O caminho de Trump pode ser realmente perigoso, mas inevitável para evitar um colapso maior. Os juros da dívida condenará todo o orçamento e as gerações futuras. Uma dor no curto prazo se faz necessário, urgente, para um crescimento mais sólido no longo prazo. Agora, se ele fracassa, se essa estratégia fracassa, o mundo entrará em uma espiral de protecionismo e recessão, causando maiores problemas ainda. A economia mundial é como se fosse um bosque, pegando fogo. E aquilo que sobra, quando as chamas apagam, as chamas é a dívida, destruindo tudo. E aquelas ramas que sobram é o que pode florescer a nova economia. E lembre-se, economia é importante e afeta a todos nós. Por isso, Scott Bessent falou essa semana sobre o tal detox, desintoxicar, a respeito da mentalidade de achar que intervencionismo e dívida pública solucionam o problema. Sem cortes para o peso da dívida, o barco afundará. Espero que, independente da ideologia de cada um, espero que isso possa ter deixado uma leve reflexão e compreensão do grande problema do nível de endividamento, independente do lado A ou do lado B. Eu posso estar errado, mas virão tempos duros pela frente se não encararmos o problema, de fato, como seres humanos adultos. E algo não encaixa. Manter esse nível de endividamento só se paga com mais impostos ou mais inflação. E vamos lembrar que o dinheiro emitido pelo Banco Central nada mais é do que uma dívida. Ele é um passivo remunerado, uma promessa de devolução de um pagamento. E manter o monopólio na mão desses burocratas significa que eles têm a capacidade de inflacionar a própria moeda para que o nível de dívida seja pago em termos reais com a desvalorização da moeda, ou seja, com a inflação que todos nós pagamos. Historicamente, isso já está acontecendo. Por isso a compreensão é extremamente importante. Seguimos.